Fala, bonitão, é um prazer estar com você aqui hoje. Eu sou o Diego, sou coach criacional e analista de perfil comportamental e quero te ajudar a alcançar o seu potencial máximo. Hoje vamos falar um pouco sobre perfil comportamental. O que é isso? O que é perfil comportamental? Todos nós temos traços de perfis que mais se destacam, em nossa personalidade. E como a gente sabe, como a gente descobre isso? O nosso comportamento ele é moldado de acordo com o nosso perfil comportamental. Nós temos traços de todos os perfis, porém alguns perfis se destacam mais do que os outros. Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, lá em Grécia, lá na época da Idade Clássica, ele determinou uma comparação para tentar chegar num estudo de perfil das pessoas. Como foi feita essa comparação? Com os elementos da natureza, que são o fogo, água, terra e o ar. Dali ele pegou e relacionou cada perfil, cada tipo de comportamento das pessoas com cada elemento básico ali da natureza e fez a comparação, tentou encaixar cada um ali dentro de um elemento da natureza e ali sim foi feita a análise, o estudo de perfil comportamental naquela época. Hoje nós temos estudos, temos metodologias, que trazem o estudo do perfil comportamental de uma outra maneira, não relacionando com os elementos da natureza, e sim relacionando com 4 tipos de perfis, que são os executores, os comunicadores, os analistas e os planejadores. A gente classifica os perfis, das pessoas dentro desses 4 perfis. E não é que nós vamos ter um ou vamos ter somente outro, nós temos os 4 perfis, porém 1 ou 2 ou até 3 perfis vão se destacar mais em nossa personalidade. Mas e aí? Você sabe qual é o seu perfil? Você chuta? Você tem ideia de qual seria o seu perfil? Se você é mais executor, se você é mais comunicador, ou mais analista, ou mais planejador? Mas se você não sabe, não tem ideia, não tem problema. Eu vou falar um pouco para você sobre cada perfil. E daí, acredito que você tenha noção, você vai conseguir ter noção de identificar qual vai ser o seu perfil comportamental ou algo que chegue próximo, ao que de fato seja o seu perfil comportamental. Mas antes da gente seguir com o vídeo, se esse conteúdo faz sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo também com algum amigo, algum conhecido. E se o vídeo fez sentido para você, curta também. Quando você curte o vídeo, você ajuda o algoritmo, a plataforma a entregar esse vídeo para mais pessoas, ele começa a ser mostrado para mais pessoas e assim a gente consegue passar um pouco de conhecimento, um pouco desse conteúdo para mais pessoas. Certo? Então vamos lá. O primeiro perfil que a gente vai falar são os executores. Quem são esses executores? Os executores são aquelas pessoas mais ativas, mais dinâmicas, mais competitivas, não tem medo de assumir riscos, não tem medo de assumir posição de chefias, não tem medo de estar à frente de uma equipe. São aquelas pessoas que vão lá, recebem a missão, recebem a tarefa, vão lá e cumprem aquilo ali, não importa a forma que ele vai ter que fazer para ele chegar no resultado final esperado, ou como ele vai ter que fazer para cumprir aquela determinada tarefa. Ele vai lá e faz. O executor ele gosta de desafios,
gosta de estar na posição de liderança, gosta de estar na posição de chefia, é aquela pessoa ali que ele vai lá, domina, faz e pronto. Tá? Em contrapartida, ele pode ser considerado aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa egocêntrica, aquela pessoa mandona, que tem que ser tudo do jeito dela. Os executores são dessa forma, são bem ativos, bem determinados e buscam resultado acima de tudo. Tá? São líderes natos. O nosso próximo perfil são os comunicadores. Os comunicadores são aquelas pessoas extrovertidas, gostam de chamar atenção por onde passam, por onde chegam, né? São aquelas pessoas que não conseguem ir numa festa e não serem notados, né? Onde vão, conseguem fazer amizade com todo mundo, conseguem se comunicar bem, conseguem se adaptar bem, né? Aonde eles se encontram, independente se eles estão no ambiente de trabalho, independente se eles estão em um ambiente comum, conseguem fazer amizade muito fácil, conseguem participar, né? Inclusive gostam de participar de trabalhos comunitários, né? Trabalhos que exigem que sejam feitos com mais pessoas, né? Não gostam de jeito nenhum de trabalhar sozinho, em um home office, por exemplo, gostam de pessoas, gostam de calor humano. Os comunicadores são desse jeito, são aquele tipo de pessoa que chega no lugar, gosta de ser notado, principalmente, né, gostam de ser notado, gostam de fazer novos amigos, gostam de bastante empolgação, são extrovertidos. Em contrapartida, também não sabem dizer não. É difícil falar em não. Por exemplo, para não magoar as pessoas, para se sentir ali, para fazer parte daquele grupo, acaba que eles prometem fazer diversas coisas, prometem estar em diversos lugares e que não vão conseguir estar, né? Porque ninguém consegue estar em diversos lugares, de fazer diversas tarefas, mas não falam não para não se indispor com ninguém e tá pertencendo àquele grupo ali, né? Pela situação de pertencimento daquele grupo ali, eles não falam não e acabam que às vezes se enrolam em entregar alguma tarefa, se enrolam com algum prazo, né? Eles são até conhecidos como aquelas pessoas tratantes, né? Que combina tudo com todo mundo e às vezes não vai conseguir tá junto com todo mundo sempre. Mas o foco deles é sempre estar junto de todos, junto do grupo, junto da atividade, tá participando da atividade, são extremamente participativos. O próximo perfil que a gente vai falar são os planejadores. Quem são os planejadores? São aquelas pessoas calmas, são os apaziguadores, né? Eles gostam de estar tudo dentro do seu tempo, dentro do seu planejamento, gostam de rotina, gostam das coisas como eles planejaram, como eles imaginaram que seria, né? Não gostam de correria, são pessoas calmas, tranquilas, são prudentes, são bem autocontrolados, né? Diferente do comunicador, por exemplo, o planejador ele não vai falar sim para tudo e não vai entregar nada, ele vai fazer tudo dentro do seu planejado. Eles gostam de rotina, gostam de seguir regras, né? Gostam de trabalhar dentro da conformidade. Eles gostam do ambiente tranquilo, um ambiente bom de trabalho, um ambiente calmo, um ambiente em paz, né? Inclusive os planejadores são considerados apaziguadores. Não gostam de briga com ninguém, não gostam de problema com ninguém. Inclusive quando tem alguma desavença, alguma discussão, eles apaziguam, né? Eles tentam chegar numa solução. São extremamente pacientes, observadores, né? Então os planejadores são aquelas pessoas que não vão entrar em confusão, não vão entrar em intriga, eles preferem deixar
a sua opinião, às vezes, de lado, né, para não comprar nenhuma briga, nenhum problema com ninguém. São aquelas pessoas extremamente calmas e que não gostam de problema, de confusão. Em contrapartida, os planejadores, eles precisam de muita segurança, né? Eles não são aquelas pessoas que vão tomar uma decisão de fazer uma viagem de hoje para amanhã sem planejar nada. Isso daí é o fim para os planejadores. Eles gostam de traçar um roteiro, fazer um estudo de como é o lugar onde vão, preparar tudo bem antes, com bastante antecedência, antes de sair para fazer uma viagem, por exemplo. É diferente do comunicador, executor, eles não. Chamou, vambora e pronto. Não importa se tem planejamento, se não tem, eles só vão. O planejador não, ele já vai buscar se tem uma vaga na agenda dele, se para onde eles vão tá tudo certo, se o clima tá bom, se não tá bom. O planejador ele vai traçar até os pontos de parada na estrada, né? Esses sim são os planejadores. E o nosso quarto perfil que nós vamos falar aqui hoje são os analistas. Quem são os analistas? Os analistas são aquelas pessoas que são preocupados, são detalhistas, perfeccionistas, são rígidos, porém são calmos também, não gostam de briga também, não gostam de problema. Os analistas são mais discretos, são mais observadores, não gostam de papo com ninguém, são aquelas pessoas que gostam de trabalhar, vão para o trabalho, executam sua função e voltam, e se eles não tiverem que falar nada com ninguém, eles não vão falar nada com ninguém. Esse é o perfil analista. O perfil analista, ele gosta de analisar dados, tabela, eles gostam de trazer as coisas com precisão, fazer serviços bem feitos, né? Tudo com bastante critério, tudo com bastante perfeição, tudo com bastante excelência. Os analistas são excelentes em fazer trabalhos assim que precisam que tenha bastante precisão, bastante atenção. Então os analistas eles se destacam nesse tipo de trabalho, nesse tipo de função. Em contrapartida, não gostam de socializar, não gostam de estar num bolo de pessoas, uma equipe muito grande, muita falação, muita bagunça. Não gostam de ambientes mais tranquilos, onde eles possam trabalhar, né, exercer a função deles da maneira mais tranquila possível. E como os analistas são bastante perfeccionistas, isso pode atrapalhar com que eles se destaquem um pouco, porque eles não acham que está bom o suficiente, né? Às vezes é algo que está maravilhoso, está fantástico, e por eles acharem que não está bom o suficiente, não entregam, não tiram um projeto que está na gaveta, não tiram um projeto ali do papel, por acharem que nunca está bom o suficiente. Os analistas têm esse contra, né, da autocobrança ser muito grande ali. Eles acham que nunca está tão bom ao ponto de que poderia estar. Mas na verdade isso faz parte do perfil deles. Eles são perfeccionistas, detalhistas, então eles vão trabalhar com o maior nível de detalhes do mundo. Agora, quando um analista te entregar algo, e falar que aquilo ali é daquela forma, pode confiar, porque ele já estudou, já releu, já fez cálculos por diversas vezes e ele tem certeza de que aquilo ali que ele está falando contigo. Então, nós nos baseamos dentro desses 4 perfis aqui, né? Todos nós temos um pouquinho de cada e vamos ter mais traços de uns do que dos outros em nossa personalidade, tá? Por isso que quando a gente vê uma pessoa agindo de uma maneira, vê uma pessoa fazendo algo que às vezes a gente não faria de forma alguma, às vezes aquilo está relacionado com o perfil, né, que é o perfil daquela pessoa pode ser diferente do nosso perfil, e aí acaba que a gente entra nessa diferença, né? E isso é importante que exista essa diferença, né? Porque senão seríamos todos iguais. E não tem perfil certo, tá? Não tem nenhum que é certo, nenhum que é errado. Cada perfil tem suas qualidades,
cada perfil tem suas competências e, de certa forma, né, os perfis se completam e faz com que a gente seja, né, cada pessoa seja o ser único, né, que nós somos, né? Então, cada um é de um jeito, de uma maneira, e o perfil tem relação com isso. E o que cabe a gente, né, é a gente saber qual é o nosso perfil, qual o perfil das pessoas que nos rodeiam, né? Sabendo qual o perfil das pessoas que está com a gente, que trabalham com a gente, que vivem com a gente consegue, às vezes, entender um pouco mais aquelas pessoas, se colocar um pouco mais no lugar daquelas pessoas, tentar ajudar, tentar, às vezes, se nós estivermos numa função de chefia, colocar as pessoas trabalharem em funções que são mais coerentes com seus perfis. É difícil eu querer cobrar de um analista que ele vai ficar na porta de uma loja tendo que captar cliente para dentro dela. Então é complicado, né? A gente está desviando completamente o perfil da pessoa da função, né? Então, se essa pessoa, por exemplo, se ela ficasse no caixa, se ela ficasse na contabilidade, ela com certeza teria um salto de produtividade, né? Ela seria muito melhor aproveitada na loja, ela seria muito mais feliz trabalhando ali naquela função do que numa função que não está relacionada com o perfil dela. Isso vale também para todos os outros perfis. Então é isso, o vídeo de hoje a gente falou um pouquinho sobre análise de perfil comportamental, tá? Se caso você tiver interesse de fazer uma análise real do seu perfil comportamental, me manda mensagem lá no direct do Instagram, que eu vou ter o prazer em fazer uma análise de perfil comportamental sua. E então é isso. Muito obrigado, bonitão, por você estar até aqui, ter assistido esse vídeo até aqui, esse ponto. Desculpa pela voz, eu estou bastante gripado, então a voz está um pouco ruim para estar fazendo essa gravação. E é isso. Muito obrigado e até mais.